Você já deve ter percebido que você trabalha muito, que você fica horas no trabalho, às vezes é o último a sair, mas não necessariamente é o primeiro a ser reconhecido. O meu objetivo aqui é te mostrar como você pode alcançar mais resultado com menos esforço, ou seja, avançar na sua carreira gastando menos energia. Existe um conjunto de elementos que pode te ajudar a avançar na sua carreira com menos esforço. Esse conjunto de elementos são os seus recursos. Só conhecendo muito bem quais são os seus recursos é que você vai conseguir gerenciá-los da melhor forma, da forma mais eficiente, para você ter mais resultado com menos esforço. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento de pessoas e hoje eu ajudo profissionais competentes e experientes a avançarem nas suas carreiras com menos esforço. Então, se você quer saber como fazer isso, vamos lá, que hoje eu vou te dar aqui um passo a passo do que você pode fazer para conseguir isso na sua carreira também. A primeira coisa, como eu disse, é você conhecer esse conjunto de recursos que você tem disponível. E aí é entender que tudo que tem ao seu redor é recurso. O seu tempo, a sua energia, a qualidade do seu sono, que te dá mais ou menos energia, as suas relações, como é que estão as relações pessoais, tudo isso vai impactar na sua vida profissional. Tudo isso vai impactar em como você tá para avançar na direção daquilo que você quer profissionalmente. A gente tende a pensar que são coisas separadas, né? Eu até brinco que nós não somos uma pizza, ou seja, não é que você tem área financeira, área pessoal, área profissional, não, é tudo interligado. E olhar para isso como um todo vai fazer com que você consiga, de fato, gerenciar esses recursos da melhor forma. Por quê? Porque cada um desses recursos tem que ser gerenciado de uma forma diferente. Por exemplo, seu tempo. Se você está gastando muito tempo na execução das coisas e o seu objetivo é avançar para uma posição mais estratégica, você está usando seu tempo do jeito errado. E aí a ideia é realmente colocar no papel como é que você está usando cada um desses recursos, chegar nos 80-20 de cada um desses recursos, ou seja, o que você faz, quais são os 20% que você faz com o seu tempo que de fato te traz resultado, que realmente te leva na direção daquilo que você quer. É encontrar o que é essencial naquilo que você está fazendo, porque aí você foca nesse essencial e elimina o resto. Essa parte de eliminar o resto não é tão fácil, mas é muito importante você ter, primeiro de tudo, a visão daquilo que você tem que eliminar. Ainda que para você pareça impossível. Não, Vanessa, como que eu vou falar não para um projeto que acabou de chegar, mesmo sabendo que eu não queria estar nesse projeto, que ele não tem a ver com o meu objetivo? Sim, existe forma de fazer isso, mas o primeiro passo é você ter essa clareza, é você ter essa visão de que esse projeto, de que esse convite, de que esse café que surgiu não vai te aproximar do resultado que você quer ter. É essa gestão de recurso consciente, é sair do piloto automático que vai fazer com que você tenha mais resultado com menos esforço. Enquanto você ficar colocando um monte de coisas nas suas cestas, na cesta do tempo, na cesta da energia, na cesta das relações, você vai colocando coisa e cada vez mais coisa, porque você não sabe o que eliminar, por que eliminar e quando eliminar, e dois, você não sabe nem como eliminar. Você não sabe falar não. Então, se você vai colocando cada vez mais coisa nessa cesta, ela vai ficando pesada, você vai ficando pesada, os seus recursos vão ficando esgotados, e ali, no esgotamento dos seus recursos, trabalhando quase que na reserva do seu tanque de gasolina, dificilmente você vai conseguir ter resultados realmente que vão te diferenciar, que vão te destacar, e aí sim te levar para onde você quer ir. Então, independente do que você queira, resultado pode ser mais dinheiro, pode ser cargo, pode ser empreender, independente de qual seja o seu objetivo, se você não fizer essas duas coisas muito bem feitas, que é ter visão de quais são os seus recursos pessoais e profissionais, mas quais são os seus recursos, o tamanho deles, a disponibilidade deles. E a segunda coisa é entender aquilo que está tomando esses recursos de forma ineficiente, ou seja, está levando eles embora ali pelo ralo e não está te aproximando daquilo que você quer.
quer, isso precisa ser identificado. O terceiro passo é dizer não e eliminar aquilo que está te afastando do seu objetivo. Um erro muito comum é a gente já ir para esse passo de querer falar não, de querer colocar limite, porque muito se fala sobre isso por aí, mas a gente não sabe nem exatamente o que a gente tem que eliminar da nossa vida. Por isso que eu tô aqui reforçando que você precisa fazer um diagnóstico, vamos chamar assim, daquilo que tá aí, daquilo que tá te consumindo, olhar para isso de uma forma bastante analítica e honesta. Por isso que eu sugeri que você coloque no papel, e com os meus clientes eu costumo usar o Miro, porque tem ali um esquema de post-it, você vai colando o post-it, mas também serve a parede, pega aí um bloquinho de post-it, coloca tempo, coloca relações, saúde, coloca todos os seus recursos. Você embaixo de cada um desses recursos vai colocando tudo aquilo que está te consumindo em cada um desses pacotes de energia. Então, o que que consome o seu tempo no dia a dia? O que que consome a sua saúde física no dia a dia? Você tem acordado, tem conseguido tomar um café da manhã de qualidade? Não tem. Tem conseguido fazer exercício? Não tem. Como é que andam as suas relações? O que que tá mais drenando você ali nesse âmbito das relações? Então, você tem salvado alguém que tá passando por um aperto? Você tem sido acessado por alguém que tá passando por uma situação difícil? O que que pode estar drenando o seu recurso ali nesse campo das relações? Depois de você ter colocado tudo isso no papel, sem julgamento, aí sim você vem analisando cada uma dessas coisas. E a primeira coisa que você tem que olhar na hora de analisar é para o maior post-it que você vai pôr nessa parede, que é o seu objetivo. Coloca nesse papel bem grande onde é que você quer chegar, em quanto tempo e em quais condições. Anota essas três coisas. Por quê? Se você tiver clareza disso, vai ficar muito mais fácil você olhar para aquilo que está tomando o seu recurso, olhar para aquilo que está drenando a sua energia e entender o que daquelas coisas te aproxima de onde você está querendo chegar e o que daquilo não faz diferença. E aí, essa zona neutra ela é muito perigosa, porque para ela tomar a sua energia à toa é muito fácil. E o que está de fato drenando a sua energia e que está sendo negativo até, inclusive, nesse processo. Fazendo esse diagnóstico, você pode fazer um farol, pintar de verde, amarelo, vermelho, cada uma dessas coisas que estão tomando a sua energia. E aí sim você vai para o passo de eliminar. Quando você tem essa clareza do porquê que você precisa eliminar alguma coisa, é mais fácil de você conseguir colocar um limite, é mais fácil de você conseguir dizer não. E inclusive quando você não consegue dizer não, você consegue até negociar um pouco melhor. Então, voltando para aquele exemplo do projeto que eu falei, você foi convidado para um projeto e não tem como dizer não, porque foi o seu chefe que te convidou, você precisa estar envolvido ali naquele momento, você consegue pensar com mais clareza e mais intencionalidade em relação a isso. Quanto tempo isso vai durar? E o que você vai fazer depois para acelerar o seu processo, dado que você vai dar essa desacelerada? Ou, principalmente, quais são as outras coisas que você mapeou que você vai dizer não, ainda que eram da zona neutra ou que não estavam fazendo tanta diferença, mas dado que chegou um projeto que vai te tomar muito mais energia do que você gostaria e poderia, você precisa eliminar para aquilo caber e não impactar tanto seu avanço na direção do que realmente faz diferença para você. Então, veja, você só consegue tomar decisões, e ainda que não seja dizer não para o projeto, essa não é a única decisão que se toma de forma consciente, intencional e estratégica na direção do que você quer. De repente é dizer sim para aquele projeto, mas é entender para quais outras coisas você vai precisar dizer não, ou quais escolhas você vai precisar fazer a partir daquilo. Essa inteligência profissional, ela é muito importante. Pensa só uma grande empresa, uma empresa gigante. Essa empresa precisa tomar decisões. Como será que ela lança um produto novo, que ela toma uma decisão importante? Como será que esses líderes, né, o CEO dessa empresa, como que eles tomam essa decisão? Analisando, diagnosticando a situação, entendendo as possibilidades, avaliando as soluções, o custo e o benefício de cada uma delas. E por que é que quando a gente fala da nossa carreira, a gente não olha dessa mesma maneira? Provavelmente, se você trabalha em uma grande empresa ou se você tem uma empresa, você faz isso também para sua empresa. Você analisa uma série de informações, você faz diagnóstico da situação, você faz escolhas, você toma decisão, não baseado no que você quer ou no que você acha, mas naquilo que você analisou, naquilo que você entendeu que faz sentido. E na hora de tocar a nossa carreira, a gente vai, como eu falei, colocando coisas
coisas nessa cesta sem pensar muito bem em relação a isso. Afinal de contas, a gente vive numa cultura que é mais complicado dizer não. É uma cultura que é a cultura do abraço, que é a cultura do acolhimento, que é a cultura de olhar para o outro. Então a gente cresce muitas vezes querendo agradar o outro, servir o outro, ser sociável, né? Ser simpático. E tudo isso vai dificultando mesmo quando a gente chega ali no mercado de trabalho e a gente precisa colocar alguns limites, não só no mercado de trabalho, mas na vida pessoal também. Isso até pode ser papo para um outro vídeo, mas o importante aqui é você entender, para você fazer escolhas, para você falar não, para você colocar limites e aí sim avançar na direção daquilo que você quer com menos esforço, necessariamente você vai precisar desses dois passos. Você vai precisar olhar para a situação de uma forma muito honesta, ter clareza dos recursos que você tem disponível e entender onde esses recursos estão sendo consumidos de forma ineficiente para você eliminar aquilo que tem que ser eliminado, para você visualizar aquilo que tem que ser eliminado, inclusive, antes de eliminar, para você ter essa clareza. Eu digo que só existe clareza onde a gente tira da cabeça e coloca no papel, e coloca em algo concreto. Por isso, então, a ideia do papel. Por quê? Eu faço até uma analogia bem simples, já vou avisando, mas é uma analogia que ajuda a entender isso. Imagina só que está faltando algumas coisas na sua casa e você precisa ir no supermercado. Como é que você faz isso? Você começa a pensar de manhã aquilo que está faltando. Ah, tá faltando ovo, tá faltando pão. E aí você vai pensando isso na sua cabeça ao longo do dia até a hora que você sai do trabalho, chega no mercado e vai fazer essa compra? Não, né? Isso seria impossível. Você ocuparia toda a sua banda mental do dia e ainda assim você ia esquecer tudo. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é olhar o que está faltando, olhar o que tem disponível, olhar o que está faltando, anotar numa lista e aí sim guardar essa lista e trabalhar. E quando chegar a hora, você pega aquilo que está anotado e usa. Então a gente deveria fazer esse mesmo processo bem simples, a gente também deveria fazer com a nossa carreira. Quando a gente pensa alguma coisa, nossa, eu gostaria de ter isso está tomando meu tempo, eu não me senti bem quando eu fiz isso tomou minha energia. Essa relação precisa ser pensada, precisa de um alinhamento. Toda vez que você pensa alguma dessas coisas, coloca no papel. Tenha lá o seu board, que pode ser físico, numa parede, como eu falei, ou pode ser no computador, tem vários programas legais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês algumas indicações, mas pega o seu post-it, anota e coloca ali. Você vai ter dois ganhos. O primeiro é que você vai liberar a sua banda mental, não vai ficar ali ocupando espaço com aquilo como se fosse uma lista de supermercado que ao invés de anotar, você deixou ali na sua cabeça. E o segundo é que quando você precisar fazer alguma coisa com isso, tá ali, tá registrado, você não perdeu pelo meio do caminho. Isso ajuda inclusive no sono, porque uma das coisas que faz com que a gente acorde à noite e fique pensando, se ocupando com alguma coisa é porque aquilo está na nossa cabeça. E o nosso cérebro, ele diz, bom, eu preciso repassar isso o tempo todo, senão eu vou esquecer. Então, quando você anota, quando você registra, é como se você tirasse essa tarefa do seu cérebro. Ele não precisa mais ficar te repassando aquela informação nos pensamentos o tempo todo. Então, isso vai inclusive fazer com que você durma melhor, com que você tenha momentos de descanso, seja na hora que você senta para estar com a sua família ou quando você de fato vai dormir à noite, que você tenha esses momentos com maior qualidade, porque de novo, você está usando melhor o recurso dos pensamentos, né? Essa gestão dos pensamentos que você tem. Então, usar eficientemente os seus recursos é uma das formas de você gastar menos energia, menos esforço para ter muito mais resultado. Esse é o primeiro passo, é o passo mais importante, mas tem muitas outras coisas que vão te ajudar nessa caminhada. Então, se você quer saber mais sobre isso, como ter mais resultado na sua carreira com menos esforço, eu vou colocando muito mais conteúdos como esse aqui. Fica aqui comigo, encaminha para quem você achar que pode se interessar por isso também, porque eu tenho certeza que quando você alcançar esse lugar de fazer escolhas conscientes e gastar menos energia para ter muito mais resultado, você não vai querer saber de trabalhar ou viver de outra forma.